Prontinho. Piscando, rodando. E vamos nessa. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Te amo, viu? Linda manhã de sexta-feira. Dia 29 de junho, né? Hoje é o tal do dia de São Pedro. É o último dos santos juninos. As festas juninas são um simbolismo para os 3 santos de junho. Santo Antônio, São João e São Pedro. Se eu não me engano, Santo Antônio é dia 13, que é inclusive o padroeiro aqui da cidade de Osasco. Hoje 29 é Pedro e eu não lembro quando é São João. Se foi dia 20, 26, não lembro. Por isso que se chamam festas juninas. E que nas escolas, nos colégios, se chamam festas julinas, né? Porque acabam acontecendo em julho ou bem no final do período de junho. Tipo aquele depois da última semana de aula de junho, antes das férias de julho. O trânsito vai começar a dar uma melhoradinha aí semana que vem, por conta das férias de julho das escolas. Então você tem aí uma média de 30%, 25 a 30% de menos carros nas ruas por conta deste fluxo. Ontem eu consegui finalmente passar o cartão e pagar aí startar o licenciamento dessa moto. Vamos atrás, né? Vamos atrás de pagar agora, né? Mas chega, né, mano? Deixa a bichinha regular aí. Já abusei demais da sorte nesses praticamente 2 meses de atraso do licenciamento, né? Agora um pouquinho de sossego até março, até abril do ano que vem, né? O carro já tinha feito, já tinha passado. E agora ficou a moto, né? Bom, hoje é sexta. Tenho alguns assuntos pra matar aí, pra correr. Vou tentar matar e correr, né? Pra evitar de sair mais tarde, de chegar mais tarde em casa e tudo. Mas acho difícil. Se eu não chegar mais tarde ou sair mais tarde, eu vou ter que continuar trabalhando aqui em casa.
Fizeram um reparinho ali na rua que não terminaram direito, resultou num buraco bastante impactante ali, né? Bom, ontem e anteontem, inclusive, não, anteontem não estava nem no trabalho, mas ontem o computador, a rede, o sistema deixou liberado para eu enviar o vídeo, né? Esse vídeo aqui, o vídeo do canal. Então eu consegui fazer por lá. Então eu cheguei em casa, não quis nem abrir o computador. Não quis fazer os negócios lá em casa. Se não der, eu só deixo formatado, né? Monto o vídeo só e envio de casa à noite, né? Se der, eu só faço isso com o vídeo da volta e pronto, tudo beleza, né? Hoje, novamente, mais um dia de calor, tempo seco, sem possibilidade de chuva. Planos para o fim de semana, não tem nada assim super. Tem obrigações amanhã. Querendo ir lá no Sidney, trocar o óleo e filtro do carro. Na parte da manhã. Mas também não queria perder os jogos da Copa, né? E domingo, aí sim, obrigação mesmo, tentar fazer uma grana. E melhorar aí o orçamento, né? Enfim, vai ser um dia cansativo, bastante trabalho e tudo. Previsão é de tempo bom também, então pode ser que até tenha uma boa quantidade de pessoas e tal. Montei já o checklistzinho pra... Você vai me passar, bro? Pode ir? Bonita motocona. Isso já é um trânsito bem mais calmo aí, por conta das férias. Não preparei nenhum assunto. Agora há pouco estava vendo ali umas matériazinhas no meio de tanta Copa do Mundo, mesmo em dia que não tem jogo, como hoje. O Globo tem que justificar aquele monte de gente lá com matérias inúteis, né? A expectativa do Cristiano Ronaldo, o que está sentindo o Messi, a última chance do fulano, as possibilidades, debatezinho bobo. E nossa, como isso movimenta grana, né? Como essa questão do debate, das opiniões sobre futebol, como isso movimenta grana, né? Como paga profissionais e tal, né? Isso dá uma noção também de alguns dos nossos problemas estruturais básicos. Mano. Muito bom, hein?
Muito bom, hein, caminhãozinho? Realmente a gente sabe mais sobre futebol de qualquer espécie do que assuntos efetivamente relevantes. Esses dias o Reinaldo Azevedo quis defender uma tese que eu não concordo em nenhum momento, de que é perigoso quando sabemos mais os nomes do Supremo Tribunal Federal do que de um jogador de futebol. Eu entendi a tese, eu entendi. Mas não é, viu, Reinaldo? Você, que é um erudito, e as pessoas do seu meio realmente devem saber mais sobre isso do que sobre quem é o primeiro volante da seleção. Primeiro que não é preocupante, eu preferia que a população em geral estivesse mais preocupada realmente aí. Ele me passou e é ruim de corredor. Tivesse realmente mais preocupada tivesse mais ligada e soubesse mais sobre o Dias Toffoli, que está substituindo a Carmen Lúcia na presidência do Supremo, e a Carmen Lúcia que vai voltar para a segunda turma, do que qualquer outra coisa. Bem que eu queria, mas não, cara, pode ficar tranquilo. Aqui nesse caminho a gente já deve ter passado por uns 10, pelo menos, patriotas de Copa. À medida que o Brasil vai passando para as fases e tal, vão aparecendo mais bandeirinhas nos carros, nas janelas, para celebrar o bom desempenho da nossa seleção. Nossa seleção. Brincadeira do dia foi: vambora trabalhar, porque o único que... Bora levantar para trabalhar, porque o único que ganha dinheiro deitado é o Neymar. E não é? Mais deitado que em pé. Teve até um bar que fechou o pacote e oferecia uma cerveja para cada vez que o Neymar cair. Vai falir, né? Nossa, mas tô pegando uns lerdinhos hoje, hein? Eita, calabresa. Mas ele pelo menos é solidário. Sessentinha, né? Beleza, esse aqui também foi solidário. E agora a gente vai tentar dar uma economizada na gasolina aqui. Vamos ver quantos metros eu faço. Eu comecei no 700. Dá uma segurada, né? Eu já cheguei a fazer uns 700 aqui, né? Mas ó, mais um lerdinho na minha frente, né? Eu já fiz 400, 500. Pode ser que dê mais então hoje. Deu 800. Até que foi sussa. Então, não acho não. Acho que realmente o povo sabe mais sobre a Copa do Mundo, sobre os jogadores do Brasil e tudo mais do que aparenta, do que parece. Quem dera, quem dera o nível de preocupação das pessoas com toda a politicagem que o Supremo Tribunal Federal também faz. A se comemorar, já que estamos falando de Supremo, a se comemorar a saída da Carmen Lúcia. É ruim demais, mas é ruim demais. Acho que assim,
Não sei se é um momento político, não sei, de repente eu queimo a língua mais pra frente de pensar que ela fez uma ótima administração, uma ótima presidência do Supremo. Mas, mano do céu, mano do céu. Quando precisou dela, o bagulho foi ruim demais. Quando precisou dela, os votos de Minerva dela foram uma lástima. O destaque para mim foi realmente, Dona Carmen, a coisa da permissão do ensino religioso compulsório nas escolas públicas. Aí você cagou, mas você cagou de uma maneira que não há nenhuma interpretação, eu leigo, não há nenhuma interpretação capaz de justificar a sua argumentação. Livre manifestação, entendimento de livre manifestação sobre conceito religioso é realmente uma lástima de interpretação jurídica. É assim, das campeões. Mas teve mais. Essas questões de quando julga habeas corpus, pende para questão pessoal. Quando julga questão, pende para questão legal. E os argumentos são a bel prazer do momento. E na minha opinião, muito simples. Se der a possibilidade de soltar o Lula, a gente interpreta do outro jeito. E pronto, acabou. Sabe? Porque redução de investimentos e ainda um desgraçado de um governo mandando propagandas lindinhas sobre correção da base curricular das escolas, tirando de todas as áreas da educação pública no Brasil dinheiro importantíssimo e necessário que vai nos desfalcar bem mais no futuro. Nos desfalcar, nos desestruturar, vai nos despreparar, vai colaborar com o caos social em que vivemos, porque a base de educação das pessoas será menor. As próximas gerações terão menor qualidade e vai abaixar a capacidade da gente de competir tecnicamente com qualquer outro profissional do exterior. Então, cara, a gente vai voltar a ter, sabe, com essa base de medíocre ensino público que a gente tem no Brasil, e principalmente com a base mesmo, primeiro grau, importantíssimo, segundo grau, preparação para a universidade, meu amigo. A gente inverteu os caminhos naturais aqui nesse país. A gente inverteu. O ensino público, o Brasil tem excelente ensino público universitário gratuito. Excelente. Ele é ocupado 90% por pessoas da classe média alta. E alta. É tão bom o nível de ensino que a própria escola pública, que é tão ruim, não consegue formar um profissional, um estudante capaz de entrar nela pelos seus próprios, com raras exceções, pelos seus próprios, com a base do que ele recebeu de ensino nas áreas fundamentais.
nos momentos de ensino fundamental. Então a gente inverteu tudo. Essa coisa foi muito bem feita nesse conceito do ensino público. A universidade de primeiro mundo deveria receber o profissional, o estudante do ensino público, naturalmente, e se habilite o estudante do ensino particular. Tá? Hoje você tem um jovem que só por ter frequentado os melhores colégios pagos, tem capacidade de disputar uma vaga numa universidade pública, com raras exceções. E ainda o cara tem a manha de falar que cota é esmola. Não vou parafrasear a digníssima e talentosíssima Fabiana na interpretação da sua música. Há alguns dias eu recebi um vídeo da minha esposa de um discurso de uma professora de uma universidade, daquelas professoras que parecem ser muito queridas na escola inteira, que todo mundo ama a professora e tal, e ela sempre é paraninfa, provavelmente, de turmas, né? E ela fez um discurso de uma magnitude, contando um pouco da história dela, das dificuldades que o pai enfrentou sendo um semi-analfabeto imigrante. Ele era da Ilha da Madeira, então ele tinha um sotaque muito pior do que o sotaque português básico. E a forma como as dificuldades que ele teve, que ele precisava da filha pequena para traduzir algumas coisas que ele falava, porque ele não conseguia se comunicar. E o conselho básico dele, falar para a filha: estuda, seja doutora. Nunca para a escola, porque você tem que saber se comunicar, você tem que saber se fazer entender. E ela, ao que parece, é uma doutora em letras. E ela conta isso com muito embargo de sentimento, claro, evidente. E ela tira conclusões específicas que fizeram, que ela foi lendo na vida e tentando entender o porquê. E aí ela chega a uma conclusão extremamente importante, que é o conselho que ela dá, porque o paraninfo é aquele cara que termina um curso, que coroa um curso com um conselho para aquela turma. Normalmente as pessoas levam esse conselho desse paraninfo para o resto da vida. Muito paraninfo cita o paraninfo da turma dele, por exemplo, que são questões realmente muito importantes. E são pessoas que realmente fazem mais do que uma prova acadêmica, mas sim uma prova de vida para os seus alunos. E ela chega a uma conclusão extremamente importante, que me deixa triste por ser realmente verdade, mas ao mesmo tempo também um pouquinho esperançoso de que eu ainda tenho uma certa capacidade de discernimento para que uma pessoa tão importante como aquela, tão grande como aquela, possa concordar, eu posso já ter falado sobre o que ela falou. E aí ela coloca isso, ela faz um paradigma, né? faz uma reflexão de comparação. Não pode haver uma frigideira no banheiro, não pode haver um liquidificador no jardim.
não pode haver um papel higiênico no fogão. Não são esses termos exatos que ela usa, mas é o exemplo que eu tô tentando passar. E ela fala, isso é discernimento, você tem que entender que não pode ter. E esse é o grande perigo de você se acostumar com a frigideira no banheiro, com o papel higiênico no fogão e com o liquidificador no jardim. Quando você perde a capacidade de falar que aquilo está errado, essa frigideira não pode ficar aqui. É porque você perdeu o discernimento, você perdeu a capacidade de entender e de se fazer entender. E é isso que a gente tem que lutar. É isso que os nossos novos universitários devem lutar. Para que as coisas voltem para o seu lugar, as coisas tenham o seu específico lugar e nós possamos sempre ter o discernimento e a capacidade de encaixar as coisas nos seus devidos lugares. Porque aí ela coloca muito bem colocado. Quando você vê um Supremo Tribunal fazendo partidarismo político, quando você vê um policial fazendo julgamento e execução, quando você vê um político simplesmente trabalhando em prol de si mesmo, é porque a gente não entendeu e está deixando que as coisas erradas fiquem nos lugares errados. Isso é extremamente importante. Eu não me lembro o nome dessa professora, mas a lição é realmente bárbara. E tenho certeza que se por um acaso da natureza, de uma chance em 300 milhões de chances, um dia ela ficar sabendo que eu falei sobre ela, ela não vai se importar de eu não lembrar do nome dela. Porque o que ela queria realmente era que a lição que ela está passando seja absorvida. Viu, filho, ou qualquer amigo do meu filho, que possa em algum momento do futuro estar ouvindo isso, tá? O seu dever, o nosso dever, é colocar as coisas no lugar. Não porque elas sempre estiveram lá e é lá que elas devem estar. Não. Mas porque muitas coisas têm o seu lugar, porque é ali o melhor lugar que elas podem ficar. Não é por uma simples questão de tradição. É porque é o correto. Quando eu falo que um policial que mata um bandido e todo mundo aplaude, é uma negação do Estado de Direito, eu falo que a gente perdeu a capacidade de discernimento, de entender que, infelizmente, o policial ainda está matando o bandido. Isso não quer dizer, e é o meu discernimento que vai ter que falar mais alto do que um clamor popular simplista. Isso não quer dizer que eu estou defendendo o bandido. Eu estou defendendo a instituição inteira. Inteira. O policial deve prendê-lo, deve cumprir a lei. E as demais esferas da área jurídica, judiciária, devem continuar os procedimentos. O risco de um policial, julgando e executando, errar, é muito maior do que o risco de um juiz errar. Embora, claro, o juiz erra, e muito, ainda mais nesse país. Ainda mais nesse país. Quando a gente vê um juiz sendo tratado, sendo entendido como acima das leis, porque o seu discernimento deve ser melhor do que o dos outros, a gente entende que a população está realmente sem parâmetro ético. Tá? Quando esse mesmo juiz fala sobre defende o seu auxílio moradia disfarçado de reajuste salarial e a gente não se indigna, isso é uma frigideira no banheiro. Isso é um papel higiênico em cima do fogão. Isso é um papel higiênico sujo em cima do fogão. Se você um dia descobrir uma serventia importante para frigideira lá no banheiro, ela não será mais chamada de frigideira, ou as frigideiras terão outra função. Cabe a quem usa saber discernir e melhorar a questão da função da frigideira. Essa é uma coisa.
tá bom? Então, minha preocupação, minha enorme minha constatação junto com essa professora de que os parâmetros básicos comportamentais da nossa sociedade são tão frágeis, são tão simplistas, são tão volúveis, eles causam consequências terríveis. Desviar uma merenda escolar e não gerar uma indignação popular é realmente assim alguma coisa assustadora. Uma pedalada fiscal gera uma manifestação popular. Um desvio de merenda escolar, um prejuízo a crianças não gera indignação popular. Não me venha falar que você se manifestou o quê? No WhatsApp, no Facebook? Vai se fuder. Igual a mim, tá? Igual a mim. Não sou melhor não, também não me manifestei. Tá bom? Mas é isso, cara. É isso. São fatos assim extremamente latentes, extremamente pulsantes, brilhantes, que brilham na nossa frente, que a gente simplesmente ignora para poder justificar os nossos conceitos comportamentais e éticos e, por que não dizer, políticos. A gente ainda não entendeu a importância de uma consciência política mais apurada. Não entendeu. Realmente, quando você vê figuras como Lula e Jair Bolsonaro liderando pesquisas presidenciais, é realmente porque você... Bom dia, gente. É realmente porque você não entendeu o que é política. É porque você ainda está trabalhando pura e simplesmente a favor de si mesmo. E aí não vale, né, cara? Enfim, vamos nessa. Um abraço a todos.